Ô Caio, por que os evangélicos toleram o impensável? Essa é uma boa pergunta. Por que os evangélicos toleram o impensável? Porque os evangélicos, na sua maior parte, eu não estou falando aqui dos discípulos de Jesus, nem do povo que crê no Evangelho de Cristo, que anda segundo Jesus e o Evangelho simples. Eu não estou falando de nada disso. Eu não estou falando da verdadeira igreja de Deus. Eu estou falando só do movimento antropologicamente estudável, sociologicamente definível, economicamente pontuável e politicamente gritantemente manifesto. É disso que eu estou falando, desse fenômeno. Por que eles têm dificuldade de aceitar o óbvio? Por causa da magia, porque a maioria são mágicos. Alguns vieram da magia católica, a Igreja Católica era tão mágica que eles criam que a hóstia era Cristo que tinha se transformado em pão, uma vez que você tivesse feito aquela bênção e aquela dedicação. Aquele pão virava o corpo de Cristo. Aquela missa era a repetição do sacrifício do Calvário de novo, de novo e de novo. E aquele pão era o corpo mesmo, e o vinho era o sangue. Então, a maioria dos evangélicos veio do catolicismo tradicional, já veio da mágica. Quem se converteu às igrejas protestantes deixou a mágica. Porque na igreja protestante, tudo que não tem é mágica. É até uma igreja muito antimística. Se não tem magia e misticismo, mas também quase não tem mística. É árida. Não chega a ser racionalista, mas anda perto dos movimentos de sistematização racional. Agora, se o indivíduo veio da mística e da magia católica e se converteu no pentecostalismo, aí ele aumentou aquela mística 1000 vezes, 2000 vezes, 1 milhão de vezes. Potencializou geral. Potencializou. Vira como elemento original da homeopatia dissolvido no tanque da população, que supostamente potencializa a essência original colocada ali. O pentecostalismo ungiu a magia de vez. Então, seja no pentecostalismo ou no neopentecostalismo, as pessoas foram treinadas para crerem em soluções mágicas. Essa é a primeira coisa. Tá. Por que são tão tendentes a abraçarem o impensável e frequentemente o impossível? Primeira coisa é essa. A mente foi transformada, o cérebro, tudo, num órgão de aceitação do fenômeno mágico. Acima de tudo, a lógica chega a ser uma coisa abominável. O sentido, o bom senso, a sabedoria é irrepelível. Sim, sim. Porque ela quebra a magia. Ela vai contra, Vai contra a magia. Você tem que crer no imponderável, na loucura do mágico. Chega a atrapalhar. Atrapalha. Muita sabedoria atrapalha. Atrapalha. Aí, pois bem, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que eles vieram da Igreja Católica, a maioria, de cultos extremamente antissexuais, de uma religião antissexual. É tão antissexual que o sacerdote não casa. De tão antissexual que é, o sexo faz mal na relação com Deus. Por isso o sacerdote supostamente tem que se separar de mulher para servir inteiramente a Deus. Quanto menos mulher, mais dedicação a Deus. Sim. O que acontece é que é mais bunda que se dá, é mais criança que se come, é mais hipocrisia com a garota, filha do zelador da igreja que se comete, é mais tudo. Mas o discurso é esse. É uma hipocrisia enorme e com culto ao sexo. O sexo é a cruz.
O pinto é a cruz da religião, é o madeiro da religião, é o pau da religião, é o madeiro da religião, é o pênis. Sim, cara. Não é a cruz de Cristo, não é Jesus. Aí você vê às vezes gays ou lésbicas na Europa fazendo aquela loucura de pegar um crucifixo e enfiar na bunda, na própria bunda. O grito é esse, não é? O cristianismo, com a sua fixação peniana, enfiou crucifixo no nosso rabo a vida inteira. Então essa realidade, eu não estou justificando isso não, isso aqui é patético o que eles fazem. Nem um pouco, é horroroso. Eu bato nisso aqui. Claro. Só estou dizendo que o refluxo psicológico é esse. O grito dramaticamente caricato é esse. Então o sexo é o madeiro, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, do catolicismo. Sim. E que viaja no inconsciente coletivo da sociedade judaico-cristã, portanto do ocidente inteiro. O sexo é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eu era criança, chegaram a me dizer que o que abriu os olhos de Adão é que ele comeu Eva. O fruto era sexo. Praticou o sexo e abriram-se os olhos. Foi a primeira coisa que me ensinaram quando eu comecei a conversar com os evangélicos. Há 40 e tantos anos atrás, quase 50 anos atrás. Então, isso sempre esteve no centro. A cruz, a representação da cruz no imaginário, na arquetipia, na angústia existencial dos evangélicos é o sexo. O madeiro é o pênis. E se o pênis tomar qualquer direção diferente, então tem alguma coisa que vai fazer Deus amaldiçoar a gente. Tem esse outro aspecto. É o da magia que, pelo uso certo ou errado do sexo, vai trazer maldição pra gente. Então o cara é capaz de, se houver alguém que prometa que vai regulamentar a sexualidade humana por lei, os crentes vão todos juntos. Mesmo que o cara diga, olha, eu vou matar também muita gente, eu vou mandar exército para guerra no Afeganistão, no Iraque, mas eu vou proibir por lei o mau uso do pênis, segundo a fé cristã. Aí a crentaiada toda não quer nem saber quem vai morrer, onde vai morrer, o que vai acontecer. Tem alguém que vai proibir por lei. Porque a questão do crente é que seja uma lei que proíba. Aí eles descansam, nós evitamos a maldição porque fizemos uma lei que proíbe. E não interessa a consequência. Então, do ponto de vista histórico, os evangélicos e os cristãos, e o cristianismo e o catolicismo antes dos protestantes e dos evangélicos já vem seguindo essa lógica da magia e do culto à representação sexual, que foram os dois elementos que mais tumultuaram o olhar da realidade. Aí parece que cristão só acorda quando tem uma revolução, uma loucura, ou quando o resultado das escolhas deles começam a cair, espirrar sangue em cima deles, aí eles acordam. E botam a culpa em Deus. Por que Deus não me abriu os olhos antes? Porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu. Olha, gente, eu podia escrever um livro enorme sobre isso, porque tem muitos outros fatores, mas esses são os dois principais.